Eu não estava na casa na terça e na quarta, e justifico aqui, embora tivesse um atestado para retornar só na segunda. Eu confesso que lá do leito do hospital onde estava, na Santa Casa em Porto Alegre, e ontem aqui no Saga Kubitschek, onde fiz um procedimento na coluna, a angústia era muito grande, mediante os debates que estavam acontecendo aqui no Congresso, Câmara e Senado. E por isso, senhor presidente, eu, apesar de estar numa cadeira de roda e apesar de estar tomando morfina por recomendação dos médicos, como forma de combater a dor, eu não poderia deixar de estar na casa nessa quinta-feira. Eu diria por dois motivos. O motivo primeiro, embora a ordem da grandeza dos temas é a mesma, devido ao debate que tivemos hoje na comissão mista que estuda a medida provisória, tanto a 64 como a 65, porque foram 5 ministros que estiveram lá, os 2 relatores e os senadores e deputados que compõem as 2 comissões. E eu levantei lá e levanto aqui, senhor presidente, que essas 2 medidas provisórias, na minha humilde avaliação, não têm a mínima condição de serem aprovadas da forma que estão. Pelo menos lá a comissão foi unânime. Não teve um senador ou um deputado que não defendeu essa mesma tese. E, para boa surpresa minha, inclusive os ministros reconheceram que o governo mandou para cá as 2 MP, mas ele sabia que aqui vai se estabelecer um diálogo, uma discussão e a construção de 2 substitutivos que não tragam prejuízos para os trabalhadores, como ali constam nas 2 medidas. Eu falarei rapidamente sobre essas 2 medidas, porque eu já falei, inclusive, na tribuna. Como é que tu explica que o pescador, o humilde pescador, que recebe o seguro-defeso, na época que ele não pode pescar, devido à questão da própria defesa do meio ambiente e da reprodução dos peixes, ele não recebe o seguro-defeso, ou, se ele quiser, ele recebe o seguro-defeso, mas não recebe o Bolsa Família. Ou recebe o Bolsa Família, mas não recebe o segundo-defeso. Ora, ele deixou de ter um rendimento naquele período do chamado seguro-defeso. E como é que ele vai sobreviver se a sua renda, por essas medidas, é cortada pelo meio? Então não tem essa que não tem prejuízo. Tem prejuízo, sim. Daí eu entrei na questão da viúva, só de forma bem simbólica, senhor presidente. A viúva ganhava 2 salários mínimos. Agora diz que ela vai perder 50%. Passou a ganhar 1 salário mínimo. Como é que não tem prejuízo? Não tem como explicar isso. Não é uma questão de comunicação, é de mérito mesmo. Não há quem explique. E nem os ministros conseguiram explicar, e eu entendo até, porque não tem como convencer alguém que não há um prejuízo aí. Vamos pegar a questão do abono. Cidadão que ganha até 2 salários mínimos, tem um abono de 1 salário mínimo, uma vez por ano, e alguém acha que o trabalhador quer ficar parado 11 meses, como a exceção que foi dada lá, para receber um abono de 1 salário mínimo lá no final do 12º mês? Claro que não. Claro que ele quer trabalhar. Mas se ele ficar desempregado, ele terá direito, pelo menos, a 1 salário mínimo, como se fosse um 14º. Aí entra a questão do seguro-desemprego. Vou pegar 4 pontos para ser bem objetivo nesse tema. Seguro-desemprego. Época de recessão, época, consequentemente, de desemprego. Como é que, numa época como essa, tu vai dizer, ora, você não terá mais seguro-desemprego depois de 6 meses. Você terá só depois de 18 meses. Rio Grande do Sul, por exemplo, Polo Naval, Rio Grande, 22 mil demissões. Situações como essa, como é que faz?
a alta rotatividade que nós sabemos todos que existe no país. E é porque o trabalhador quer? Ele quer diminuir o salário dele? Claro que não. O trabalhador não é vagabundo. O trabalhador ele quer ter o direito de ter o seu emprego, o seu salário e de viver com dignidade. Felizmente, senhor presidente, peguei esses 4 pontos. No fim do diálogo lá, os ministros reconheceram que nós vamos ter que dialogar e construir substitutivo nas 2 MPs, que vá na linha de um grande entendimento que não traga prejuízo para ninguém. Bom, se há fraude, há sonegação, há desvio de conduta, isso todos nós vamos combater. Né? Podíamos levantar dados que levantamos lá. São 500 bilhões de reais só de fraude. São cerca de 1,5 trilhão de dívidas a receber que o governo não recebeu e está na justiça. Não podíamos fazer um grande mutirão de combate à sonegação, à fraude, à roubalheira. E não é o pequeno que rouba. O pequeno não tem. Vai roubar o quê? Vai roubar um salário mínimo? Que rouba são os grandãos, senhor presidente. Os grandãos. E aí os dados da Receita mostram isso. Inclusive falcatruas envolvendo até fiscais da Receita. Que o cara devia 15 bi, 10 bi ou 5 bi, não importa. Paga lá 10 milhões, ou paga 15 milhões e fica tudo por isso mesmo. É isso que nós combatemos.